Por teu poder nos criaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição, mas ao nos dar-nos o teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Amém, glória a Deus. Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu real desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome do Senhor Jesus, pela convicção do seu Santo e bom Espírito. Venho a vós, meus irmãos, apresentar mais um estudo da Palavra de Deus, para que cada um dos meus irmãos, com o espírito de humildade e honestidade em Cristo, como um bom bereano, possa examinar tudo aquilo que eu irei apresentar, ok? E quando chegar no fim do estudo, vocês, de maneira inteligente e coerente em Cristo Jesus, poderão tomar suas próprias decisões e conclusões com respeito a tudo aquilo que o seu irmão em Cristo está buscando apresentar, ok? Pois bem, dito essas coisas, vamos dar início. Tema do estudo: Abel e Caim. Sabemos que a história de Abel e Caim representa os dois lados do conflito dentro do povo de Deus. E é por essa razão que vamos estudar essa questão. Se nós estudarmos atentamente essa história e saber qual foi o erro e o acerto, tanto de um como de outro, nós estaremos também protegidos a não cair no mesmo erro de Caim e sim estar ao lado, do acerto ou da motivação que levou a Abel oferecer a sua oferta. Ok? Pois bem, eu peço aos meus irmãos que grave essa declaração aqui, essa minha declaração. E vocês saberão o porquê eu fiz esse pedido ao decorrer do estudo, tá? Vocês farão ligação dessa minha declaração com todos os textos que eu irei apresentar. Aqui diz: 2 tipos de ofertas, 2 tipos de fé, 2 tipos de obediência. Prestem atenção: 2 tipos de ofertas, 2 tipos de fé, 2 tipos de obediência. Aqui retrata a história de Caim e Abel, e vocês entenderão o porquê disso, tá? O porquê da minha declaração. Aqui nós temos 2 ilustrações. De um lado nós temos Abel oferecendo a sua oferta, e também do seu lado seu irmão Caim oferecendo também a sua oferta. Na outra ilustração nós temos Caim com um semblante de ira, de ódio, olhando para o seu irmão Abel. Ok? Pois bem, aqui eu faço 3 perguntas. 3 perguntas. A primeira pergunta é: qual deles aceitou, confiou e praticou a condição de salvação dada por Deus e estabelecida em Cristo Jesus? Essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Qual foi o erro de Caim? E por que Deus não aceitou sua oferta? Segunda pergunta. Vamos para a terceira pergunta. Caim obedeceu, mas qual foi o tipo de sua obediência? Terceira pergunta. Ok? Vamos lá. Comentário. O objetivo desse vídeo estudo é mostrar os erros teológicos com respeito a esse assunto. Ao decorrer do estudo, veremos claramente o porquê Deus não se agradou e nem aceitou a oferta de Caim.
mas se agradou da oferta de Abel. Então, em nosso estudo, nós vamos saber nos pormenores todas essas coisas. E também teremos resposta para essas 3 perguntas, ok? Vamos lá. O nosso estudo, ele é baseado, ou está, com a sua base em Gênesis 4, versículo 1 ao 7, que diz: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. Esse foi o primeiro filho, o primogênito. Ela também teve Abel, irmão dele, de Caim. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passado tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. Então aqui nós temos a primeira oferta. Depois que eles cresceram, ali chegaram numa idade, foram instruídos pelo seu pai Adão, a oferecer uma oferta ao Senhor. O Espírito de Profecia diz que essa oferta era oferecida em frente ao Jardim do Éden, ok? Mas enfim. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Então aqui Caim, ficou irado porque o Senhor não aceitou a sua oferta, e ele irou-se contra o Senhor e contra o seu irmão. No Espírito de Profecia diz que Deus enviou um anjo, que Deus enviou um anjo para falar com Caim, para falar com Caim. E dizer, se ele não acariciasse aquele ódio, aquele desejo, aquela ira contra seu próprio irmão e contra o próprio Deus, Deus o aceitaria. Se ele fizesse conforme o Senhor tinha instruído, a eles através do seu pai Adão, o Senhor o aceitaria. Mas o que aconteceu? Vamos ver. Carta 16 de 1897. A profeta do Senhor diz: a história de Caim e Abel repetir-se-á. Entenderam? Dentro do povo de Deus. A história de Caim e Abel repetir-se-á. Repetir-se-á. Caim insistiu em levar avante seus próprios planos relativos à oferta ao Senhor. Abel foi firme em obedecer às orientações de Deus. O Senhor agradou-se da oferta de Abel porque era correta. O Senhor se agradou da oferta de Abel porque era correta. Entenderam? Gravem isso. O Senhor aceitou a oferta de Abel porque era correta. Vamos prosseguir. A rebelião na igreja é causada pelos membros que se opõem a Deus e às suas condições de salvação.
Mas quais são essas condições? Vamos ver ao decorrer do estudo. No livro Verdade sobre os Anjos, a palavra de Deus diz: Caim e Abel tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Deles era requerido que praticassem um sistema de humilde, gravem essa palavra aqui, ó, humilde obediência, mostrando sua reverência a Deus e a sua fé no Redentor prometido, dependendo dele mediante a morte dos primogênitos do rebanho e a solene apresentação do sangue como uma oferta queimada a Deus. Ligando esse texto com o outro texto que se encontra no livro O Cuidado de Deus, olha como se encaixa perfeitamente. A verdadeira fé consiste em fazer exatamente, não uma obediência parcial ou segundo o meu critério. Deus falou isso, mas eu não preciso fazer exatamente como ele falou. E aí? Essa é a oferta de Caim. Preste atenção. Mas o que é a verdadeira fé que representa a fé de Abel? A verdadeira fé no Senhor consiste em fazer exatamente o que Deus ordenou e não produzir o que ele não indicou. Entenderam? Essa é a fé que salva. Essa é a fé que justifica em Cristo Jesus. Ok? Mais um texto em ligação. Aqui é uma sequência e ordem de textos que o Senhor me concedeu para apresentar a vocês. Ok? Cristo não somente deu regras explícitas, mostrando como podemos tornar-nos filhos obedientes, mas também nos mostrou em sua própria vida e caráter como fazer exatamente aquilo que é correto e aceitável para Deus, de modo que não haja desculpa para não realizarmos as coisas que são agradáveis à sua vista. Entenderam? O Senhor agradou-se da oferta de Abel porque era correta. Jesus nos ensina como fazer exatamente aquilo que é correto e aceitável para Deus. Então Jesus está disposto a nos ensinar. Então a nossa oferta só pode ser agradável e aceitável ao Senhor se nós fizermos exatamente o que o Senhor nos ordena em sua palavra. Mas para nós fazer exatamente, nós temos que ir a Cristo com humildade, suplicando que Ele nos dê o seu Espírito para nos guiar na compreensão correta dessas coisas. Ok? Então a nossa dependência é total, mas a prática, a obediência é um ato livre do homem. É uma obediência voluntária, livre, por amor a Deus em Cristo Jesus. Ok? Mais um texto. Fazei exatamente com gratidão e com fé em Cristo. Aqui foi eu que coloquei entre parênteses, mas tem lógica, né? Com gratidão e com fé em Cristo, fazei exatamente com gratidão e com fé em Cristo o que Ele vos disse que fizesses. E estais seguro, procedendo assim, fazendo exatamente, e estais seguros de que Deus fará tudo quanto disse que havia de fazer. Então é uma cooperação divina e humana. Ele nos comunica a vontade dele, né?
E nós, por amor, por gratidão, por reconhecimento, fazemos exatamente o que ele nos disse que fizesse. E nós temos que estar seguros, confiantes, que ele é fiel para fazer o que disse que havia de fazer em nós e por meio de nós. Ok? A condição é uma cooperação divina e humana. É isso que não é explicado com ênfase nos púlpitos das nossas igrejas. Pregam a promessa, mas não pregam a condição. Ok? Vamos lá. Fé é esperar a palavra de Deus, fazer o que diz e depender totalmente dessa palavra para fazer, ou seja, praticar humildemente o que ela diz. Isso é a verdadeira fé. Não essa fé aí que diz, a pessoa quando crê em Cristo, ela é salva plenamente e depois ela vai obedecer. Isso não existe. A fé e a obediência andam juntas desde o momento que o pecador aceita o chamado e decide andar ao lado de Cristo. Ok? É outra coisa também que a teologia não tem ensinado, né? No sentido secundário, devemos todos ter respeito para com a recompensa do galardão. Mas, conquanto apreciemos a promessa da bênção, devemos ter perfeita confiança em Jesus. Quer dizer o quê? Nós devemos sim meditar na condição, né? Ou na promessa de Deus, mas a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. Ok? Crendo que ele fará o que é direito e nos dará a recompensa segundo as nossas obras. Então uma coisa está ligada com a outra. O erro não está em praticar as obras desejando ou sabendo que as obras está condicionada à promessa de salvação de Deus em Cristo Jesus. Não existe erro aí. O erro está nos motivos que leva o homem a obedecer. Vamos entender isso. O dom de Deus é a vida eterna, ou salvação eterna em Cristo Jesus. Mas Jesus não quer que estejamos ansiosos quanto à recompensa, como quanto a podermos fazer a vontade de Deus, porque isto é correto, sem tomar em consideração todo o ganho. Esse é o sentimento, esse é o motivo que Deus nos ensina a ter quando nós praticamos a vontade dele, ok? Como disse, a salvação ela é condicionada sim às obras. Alguns dizem nos púlpitos, né? As nossas obras são trapos de imundícia. Calma lá. As nossas obras separadas de Cristo. O mal da teologia hoje é falar e não explicar. Falam a letra, mas não explicam o espírito dentro da declaração da palavra de Deus. A profundidade. Quando o profeta diz que as nossas obras são trapos de imundícia, são obras próprias, separadas de Cristo. Mas as obras que são feitas por amor e gratidão em Cristo e por meio da guia do Espírito dele, são obras de justiça. Então isso tem que ser explicado. Agora, a teologia, para anular toda a obediência da condição de salvação, aí ficam falando, nas nossas obras é trapo de imundícia, não sei o quê. E não explica a questão. Obra de Satanás. Isso é obra de Satanás.
podemos falar que, sim, as nossas obras separadas de Cristo são obras de imundícia. Por quê? Porque não são feitas segundo a palavra de Deus, segundo os motivos corretos, ok? Aí sim é trapo de imundícia e não está condicionada à salvação. Mas as obras, a obediência que são feitas em Cristo Jesus com os motivos corretos, sim, são obras de justiça que honra e glorifica ao nosso Deus. Patriarcas e Profetas diz: são os atos despretensiosos de abnegação diária, praticados com um coração prazenteiro e voluntário, que Deus aprova, que Deus aceita, que Deus se agrada. Essa é a oferta de Abel, ok? Então, se um irmão está buscando praticar exatamente o que Deus ordena na sua profissão de fé, nos seus pontos da fé, que é os nossos pontos da fé adventista, no comer, no beber, no vestir, no falar, isso não é obras próprias, como alguns declaram. Falam que, da questão do julgamento e fazem a mesma coisa. Vocês sabem se aquele irmão está buscando praticar com um coração egoísta, ou ele está praticando aquilo porque ama ao Senhor, porque é grato ao Senhor, porque reconhece que aquilo que ele está praticando é somente pela guia do Espírito de Deus sobre ele. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Então não diga, aquele irmão que prega, que diz que a salvação está condicionada, à obediência. Esse irmão, é um farisaico, está pregando justiça própria. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, isso é uma deturpação, ok? Pois bem, se for assim, os próprios profetas bíblicos que condicionaram a obediência à justificação são homens que pregam justiça própria. A própria irmã Ellen White, ela coloca a obediência, não qualquer tipo de obediência, a obediência por gratidão, a obediência humilde, voluntária. Essa obediência ela coloca como condição de salvação. Agora, a teologia atual, corrompida, não entendendo essas coisas, deturpam e fazem de tudo para anular qualquer tipo de obediência da condição de salvação. Esse é o erro de vocês. E quando eu falo vocês, é para aqueles que são rebeldes, que eu conheço, durante os 8 anos que eu estou no Adventismo. Ok? Não é para os humildes, que eu sei que existe sim. Muitos irmãos humildes que estão enganados por essa teologia falsa e barata dentro das nossas igrejas. Ok? Pois bem, vamos lá. Quando o Salvador rendeu sua vida e exclamou, está consumado, foi ratificada a promessa de salvação feita ao pecaminoso Pá no Éden. Promessa? Tá, vamos lá. As promessas de Deus são todas dadas sobre o quê? Condição de humilde obediência. Grave aqui, ó. Humilde obediência. Essa é a obediência que está condicionada à salvação. Essa é a obediência que está condicionada à justificação.
Quando o irmão Paulo fala em Romanos 2,13, não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí ele está colocando a obediência humilde como condição de justificação e não como resposta, como vocês querem aplicar hoje. É bonito a coisa, né? Não, o homem é justificado e salvo unicamente pela fé. E depois, em resposta, ele começa a obedecer. É bonito, mas só cai os tolos. Eu não caio nessa conversinha, ok? Essa conversinha aí é para fugir das flechas dos evangélicos, ok? Pois bem, a obra do irmão Abraão, como o irmão Tiago fala lá, o irmão Tiago coloca as obras de Abraão como condição para justificação e não como resposta, ok? Mas vocês não querem entender isso, né? Por quê? Porque isso não agrada à grande multidão. A grande multidão que estão dentro das igrejas não se agrada em colocar esse tipo de obediência ou qualquer tipo de obediência condicionada à salvação do homem. Eles não querem. Eles não querem essa realidade. E vocês, para não serem questionados, para não ter as igrejas esvaziadas, pregam essa narrativa teológica, que só os ignorantes caem nessas narrativas, ok? As promessas de Deus são todas dadas sob condição de humilde obediência. Humilde obediência, grave isso aí, ó. Humilde obediência, tá? Humilde obediência. Caim tinha sido instruído com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Deles era requerido que praticasse um sistema de humilde obediência. Humilde obediência. Qual é essa humilde obediência? É a verdadeira fé. Qual é a verdadeira fé, Gênesis? Fazer exatamente o que Deus ordena que faça em sua palavra. Não parcialmente. Ah, mas Deus falou assim, mas eu não vou fazer bem assim, né? O meu pastor diz que eu não preciso fazer exatamente assim. Isso é buscar se salvar pela própria justiça, diz ele. É, né? Caia nessa historinha. Caia nessa historinha. Não caia nessa historinha, meu irmão. Não caia. Não caia. Vamos lá. Então aqui, ó. A promessa de Deus são dadas sob condição de humilde obediência. Todas elas, né? Essa obediência humilde atua na vontade divina, introduzindo em nossa vida a justiça e a perfeição manifestadas na vida de Cristo. Então a humilde obediência, a obediência prazerosa, de gratidão, ela introduz em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, a justiça e a perfeição manifestadas na vida de Cristo. É essa obediência que Deus aceita. Por quê? Porque ela é um exemplo da justiça, da perfeição manifestada na vida, na obediência de Cristo Jesus. Ok? Vamos lá. Se lhe prestamos apenas uma obediência parcial, com a metade do coração, suas promessas não se cumprirão em nós. O que é uma obediência parcial? É uma obediência pela metade. Ou seja, Deus manda fazer isso e a pessoa, né, porque não quer sacrificar da maneira que Deus pede, ele faz ali meia boca, né, para dizer, não, eu não vou rejeitar, mas também eu não vou fazer exatamente. Deus é amor, né?
eu tenho fé nele, é pela graça, né? Ele vai me salvar. Ilusão, ilusão, ilusão. Não caia nessa sugestão, nessa voz, não é bem assim. A voz de Satanás diz, não é bem assim, cristão. Não precisa ser como esses fanáticos que querem fazer tudo como Deus mandou na sua profissão de fé. No comer, no beber, no vestir. Não, não. Ele diz, não. Não precisa. Fujam desse povo fanático, ele diz. São extremistas. São perfeccionistas. Você que está aí. Você, eu estou falando para você, teólogo, ancião, professor, que ensina isso que eu estou falando aqui, com temor e amor no Senhor, eu convido a vocês, meus irmãos, a se arrependerem e a se converterem, porque senão vocês terão que dar contas no dia do juízo. Vocês estão tendo a oportunidade de saber, de compreender o que é a verdade. Vamos lá. Testemunho 4 diz: talvez alguns digam que esperar a favor de Deus por meio de nossas obras é exaltar os próprios méritos. Talvez alguns digam, né? Vamos lá. Certamente não podemos comprar uma vitória sequer com as nossas boas obras. Todavia, nos é impossível ser vitoriosos sem elas. Continua. A compra que Cristo nos recomenda é simplesmente cumprir as condições que ele nos propõe. A verdadeira graça, que é de estimável valor e que resistirá à experiência da provação e da adversidade, só se obtém pela fé e pela humilde obediência apoiada pela oração. Entenderam? Então não é qualquer tipo de obediência. Quando os profetas dizem, obediência própria, justiça própria, Deus não aceita isso, isso não salva. Quando os profetas falam desses tipos de obra, fazendo advertência, não é qualquer tipo, não é todos os tipos de obediência, não. São tipos de obras, são tipos de obediência que não agrada a Deus. Agora, a obediência humilde, a obediência por amor, essa sim, essa está condicionada com a salvação do homem. Condicionada, não como resposta. Porque o que é apresentado hoje pela teologia adventista? É uma narrativa bonita. Eles dizem, olha, a nossa salvação, ela é unicamente pela fé. Quando o pecador aceita e tem fé em Cristo, ele é plenamente declarado salvo. Depois que ele entende que Cristo declarou que ele estava salvo apenas pela fé, aí ele agora, comovido, em resposta, começa a obedecer. Mentira! Isso é uma mentira. Isso é justamente para anular qualquer tipo de obediência da condição de salvação. Então eles falam de obediência, que o homem tem que obedecer, mas essa obediência é independente. É independente da salvação. Entenderam o planinho de Satanás pela teologia atual do adventismo? É esse. Esse é o plano sutil de Satanás, através da teologia. Eles falam de obediência, mas conquanto essa obediência seja independente da salvação. Ela é uma resposta. Mas se eu
não obedecer a alguma coisa que eu conheci, por exemplo, né? Mas ter fé em Jesus e obedecer outras coisas, Deus vai me salvar. Por quê? Porque a salvação é somente pela fé. Assim diz eles. Mas quando você entende que a salvação é condicionada à obediência progressiva, sob toda luz que incide a mente, aí a casa deles cai. E eles não querem aceitar isso. A grande multidão não quer aceitar esse tipo de condição. Que a obediência, que a salvação deles está condicionada à fé e obediência progressiva. E não separadas. Ok? Eles não querem aceitar esse tipo de coisa. Comentário. O erro não está em compreender e ensinar que Deus exige humilde obediência como condição para a salvação. O erro não está nisso. Então, quem defende que a salvação é dada sob condição de humilde obediência da fé em Cristo Jesus, não está errado. Vocês que taxam todos de errado, que condiciona a obediência à salvação. Vocês que taxam, mas os próprios profetas, eles condicionam. Como mesmo eu apresentei na Bíblia e nos pedi profecia. Eles condicionam. Agora a questão é, qual é o tipo de obediência? E como o homem pode prestar essa obediência? Aí já é outra coisa. O homem depende, para o homem prestar essa obediência, ele depende estar ligado constantemente em Cristo. Aí já é outro papo. Então, se o homem entende que para ele prestar essa obediência, ele depende de Cristo, automaticamente ele vai entender que a sua salvação é totalmente mérito pelos méritos de Cristo e não pelos méritos dele. Isso é um fato, ok? O erro está nos motivos que levam o homem a obedecer. E qual o tipo de obediência que ele apresenta. Por exemplo, muitos adventistas obedecem como Caim. E eu vou explicar por quê. Muitos vão se escandalizar. Ou seja, uma obediência parcial. Ou seja, praticam as obras de Deus como lhes convém, ou segundo o seu próprio critério, acreditando que sua fé e a graça de Deus vai salvá-lo, iludidos por Satanás. Vamos lá. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência e procurar um cordeiro e oferecê-lo com os frutos da terra. Meramente tomou o fruto do fruto da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Tá vendo qual foi o erro dele? Foi praticar uma obediência pela metade. Ele ofereceu apenas os frutos da terra, mas não praticou segundo as exigências de Deus, que era o quê? Também trazer do gado, que era o principal, a oferta, né, do cordeiro, que representava o sangue de Cristo, ok? Abel aconselhou seu irmão que não viesse diante do Senhor sem o sangue do sacrifício. Caim, sendo o mais velho, não quis ouvir o seu irmão. O que é que acontece hoje? Quando um irmão desconhecido, né, dentro do adventismo, se levanta dizendo: irmãos, vocês têm que obedecer, vocês têm que comer exatamente como Deus nos ensina nesses últimos dias, vocês têm que se vestir como Deus nos manda nos últimos dias, vocês têm que ter uma linguagem como Deus
recomenda nos últimos dias. Quando o irmão se levanta pregando isso, aí vem os irmãos mais velhos, os anciãos. Eu tenho 30 anos de igreja. Aí vem os pastores. Eu estudei teologia. Quem é você? Né? A mesma coisa. É por isso que Caim e Abel representa os dois lados da história. O mais velho e o mais novo. O mais novo buscava fazer exatamente o que Deus pedia que ele fizesse, tendo confiança no Senhor. O outro mais velho fazia, mas do jeito dele. Ou seja, uma obediência parcial, né? Vou fazer mais do meu jeito. Mas Deus é amor, eu tenho fé nele, eu reconheço o sacrifício dele, mas não ofereço, né, exatamente como ele me pede que faça. Aí está os dois lados. Qual lado você vai estar? Se você não conhecia a verdade nessa perspectiva, agora eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, qual lado você vai estar? Você vai estar do lado de Abel, que buscava a verdadeira fé, que é fazer exatamente o que Deus ordena, custe o que custar, confiando nele, ou você vai estar do lado de Caim, que pratica a palavra de Deus parcialmente, 90%, 80%, 95%, 96%, mas não busca praticar 100%. E aí? Continua. Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho e do melhor, como Deus havia ordenado, e cheio de fé no Messias por vir. E com humilde reverência, que é a humilde obediência, apresentou sua oferta. Deus a aceitou. Por quê? Porque era correta, segundo a palavra de Deus, e não segundo a palavra do pastor, do ancião, ou da própria mente. Uma luz brilhou do céu e consumiu a oferta de Abel. Caim não observou manifestação de sua oferta, que sua oferta houvesse sido aceita. Irou-se com o Senhor e com o seu irmão. Deus condescendeu em enviar um anjo para conversar com ele. O anjo inquiriu quanto à razão de sua ira e informou de que se ele fizesse o bem e seguisse as orientações dadas por Deus, ele o aceitaria e estimaria sua oferta. Mas se ele não se submetesse humildemente aos planos divinos, crendo e obedecendo, não se separa, Deus não poderia aceitar a oferta. Simples. Prestem perfeita obediência à sua vontade. Ele não aceitará nada menos do que isto. Perfeita obediência, verdadeira fé. Fazer exatamente o que Deus ordenou em sua vontade. Qual é a vontade dele no comer para os nossos dias? Sob a verdade presente. Qual é a vontade dele no vestir? Você está obedecendo segundo Abel ou segundo Caim? E aí? A realidade está mostrando a falsa teologia, não? As minhas perguntas, inspiradas pelo Espírito de Deus, por si só, já mostra a farsa da teologia atual, do adventismo. Ok? Nada menos do que isso Deus aceita.
Nada menos que a perfeita obediência pode satisfazer o ideal que Jeová requer. Essa obediência está em Cristo Jesus. E todos que desejam praticar as obras de Abel, Jesus é o guia deles. Jesus ensina tanto a palavra de Deus, como os motivos de obedecer essa palavra, para que a sua justiça e perfeição seja introduzido em nossa vida e o Pai nos aceite em Cristo Jesus, nos aceite e nos dê a salvação nele, por meio dele e para ele. Amém. Ele não deixou sua vontade indefinida, não ordenou coisa alguma no comer, no beber, no vestir, que não seja necessário a fim de pôr o homem em harmonia com ele. Abraão, patriarcas e profetas. Qual foi a fé de Abraão? Qual foi a oferta de Abraão? Deus desejou provar a lealdade do seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que o quê? Perfeita obediência, fé verdadeira. Nada menos que perfeita obediência pode ser aceito, aprovado diante de Deus. E para patentear de maneira mais clara perante eles o plano da salvação. Então a salvação do homem é dada sob condição de obediência humilde em Cristo Jesus. Que ninguém se entregue à ilusão da teologia, tão agradável ao coração humano, de que Deus aceitará a sinceridade. Ele é sincero, ele tem fé. Não importa qual seja a fé, não importa qual imperfeita seja a sua vida, Deus requer de seu filho perfeita obediência. Mensagem escolhida é o livro. Aqui eu não estou trazendo textos de igrejas de fora. Eu estou trazendo textos da nossa fé. A mensagem que eu prego é embasada no espírito de profecia, na palavra de Deus. E esses textos não são usados nos púlpitos, porque a teologia está corrompida, ok? Vamos continuar. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer-lhes aos mandamentos. A presunção os levou a transgredir a lei, crendo que o seu grande amor o salvaria das consequências do seu pecado. Não é ter fé pretender o favor do céu, sem cumprir as condições sobre as quais é concedida a misericórdia, a justificação, a salvação em Cristo Jesus. Cristo não diminuiu as exigências da lei. Em linguagem confundível, apresenta a obediência a ela como condição da vida eterna, da salvação eterna. A mesma condição requerida de Adão antes da queda e após a queda. O Senhor não espera agora menos de nós do que esperava do homem no paraíso. Obediência perfeita, justiça irrepreensível. Aqui está a obediência, a condição que Abel praticou. Por quê? Porque ele seguiu a orientação de Deus dada através de Adão. Comentário. E se Caim fizesse exatamente como Deus ordenara que Adão e sua descendência fizesse, com motivos egoístas ou por medo do castigo, certamente não seria aceito tal obediência. Então o que eu quero dizer? Se Caim tivesse feito exatamente, tem mais isso. A pessoa pode fazer exatamente
Mas se ele fizer de uma maneira egoísta, é por isso que os fariseus e escribas não alcançaram a salvação. Porque a obediência deles era uma obediência de exaltação própria, para menosprezar o outro, para ridicularizar o outro. Então o erro deles não estava em entender que a salvação de Deus é dada sob condição de obediência. Mas o erro deles foi em não praticar a humilde obediência da fé em Cristo Jesus. Ok? O homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação apenas, porque é requerido que assim faça, jamais sentirá o prazer da obediência. Não obedece. Quando, por contrariarem a inclinação humana, os reclamos de Deus são considerados um fardo. Podemos saber que a vida não é uma vida cristã. A verdadeira obediência, que é pela verdadeira fé nos métodos de Cristo, é a expressão de um princípio interior. Origina-se do amor à justiça, ou seja, o amor à lei de Deus. A essência de toda justiça é lealdade ao nosso Redentor. Isso nos levará a fazer o que é reto, porque é reto. Porque a retidão é agradável a Deus. Então é por isso. Eu pratico a palavra de Deus porque isso é agradável, é correto. Está de acordo com a justiça dele, que é santa, boa, justa. Entenderam? Então aqui eu finalizo o meu estudo em nome do Senhor Jesus e que o Senhor possa dar entendimento a cada um de vós em nome do Senhor Jesus. Um abraço, Deus abençoe a todos.